a este local de culto. Amados, quero compartilhar com vocês uma imersão naquele assunto que estamos trabalhando, usando aquela figura, das Olimpíadas, fotografia, Amados, mas eu não quero falar dessa coisa, quero falar dessa questão, dessa alegoria. Nós também estamos numa corrida, estamos numa Olimpíada espiritual. Deus nos chamou para participar, e a Bíblia endossa isso nas palavras de Paulo. Então, vamos ler 1 aos Coríntios, agora como texto da mensagem, um dos textos da mensagem, 1 Coríntios, capítulo 9. Já lemos numa mensagem anterior, e queremos repeti-lo, esse texto, como texto básico, Paulo falando dessa nossa corrida espiritual, dessa corrida de fé, dessa Olimpíada celestial, e que nós estamos envolvidos no momento em que aceitamos Jesus Cristo, fazemos a nossa inscrição no livro da vida, e é importante, não dá para participar dessa Olimpíada como perneta, Essa Olimpíada você tem que dar o seu nome, dizer eu quero estar nessa corrida com Jesus, amém? A decisão, precisa ter seu nome no livro da vida, isso é de suma importância, porque senão pode correr de graça, Vamos ler? Paulo diz, versículo 24, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio, correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Amado, tem um tema para a nossa reflexão, no pódio para os galardões, no pódio para os galardões. Os irmãos que acompanharam um pouco, gostam de esportes, perceberam que a cada fim de uma modalidade, aqueles vencedores, bronze, prata e ouro, subiam um tablado, tá certo? E ali recebia o seu galardão de ter conquistado aquele prêmio pelo seu desempenho nas Olimpíadas humana terrena. Tocava-se o hino daquele país, e nesse ano ouvi muitas vezes o nosso hino tocar, e eu sei que o hino talvez precisasse de alguma correçãozinha, eu não gosto daquela expressão deitado em berço esplêndido, nós estamos de pé, essa nação está de pé, apesar de Satanás querer destruí-la, com a politicagem, com toda essa situação horrível, mas essa nação está de pé pela graça de Deus, e creio que o Evangelho tem um papel muito fundamental na sustentação desse país. A igreja de Cristo precisa se levantar para orar, para interceder, não fazer politicagem, mas estar diante de Deus intercedendo pelo nosso país. Eu tenho orado praticamente todos os dias, pedindo ao Senhor que intervenha nesse sistema, que esses demônios que atuam em muitas dessas cabeças políticas e do legislativo possam realmente ser rechaçados. Estes homens possam receber de Deus um tratamento adequado para ter um serviço, um bom serviço pelo país, tá? Muito bem, então, no pódio para os galardões. Primeiro, a base bíblica para galardões. Eu sei que muitas crentes, uma boa parte, só pensam que foi salvo, que a nossa redenção, que o nosso chamado para Deus é só a salvação. A salvação já é demais, é grande demais. Mas existe muita coisa além da salvação.
A salvação não é só um livramento do inferno, né? E talvez muitos crentes se contentem só com isso. Estou livre do inferno, está tudo bem. Não, amados. Tem algo muito maior, além da salvação. Então, a base bíblica para isso, para os galardões. A ênfase que a Bíblia dá aos galardões. Eu estive consultando os textos, 23 vezes tem a palavra galardões. E outras similares, como herança, né? Geralmente no Velho Testamento a palavra era herança, né? Ou então recompensa, que significa galardão também. Mas 23 vezes existe a palavra galardões. De onde vem essa palavra? Com que autoridade esses galardões? Percebemos que havia uns encasacados ali, uns paletó distribuindo os galardões, né? Quem tem essa autoridade nessa Olimpíada da Fé, essa Olimpíada da Salvação? Vamos considerar primeiro que Deus é a primeira pessoa a falar em galardões. Nós vamos ver daqui a pouco o texto. Jesus falou várias vezes em galardões. A salvação de Jesus, que Ele nos dá, nos livrando do inferno. A salvação é a porta aberta para algo maior. Igreja, vamos acordar para isso. A salvação é a porta aberta para algo maior. É a entrada para um mundo tremendo. E Paulo diz, quando foi arrebatado até o terceiro céu, ele disse, olha, eu vi coisa que nem posso compartilhar agora. De tão grandiosa que é, que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Tá? Tudo bem, amados? Até aqui estamos caminhando, entendimento? Pois é. Deus, Jesus, Paulo, João, Pedro, e a Bíblia, praticamente de Gênesis a Apocalipse, fala de galardão. 2 vezes em Apocalipse é mencionado galardões, e termina praticamente a Bíblia lá, falando de galardões. Jesus diz, eu tenho galardão para vocês, eu dou mais do que salvação, tem prêmios extraordinários para vocês. Então, vamos considerar que há uma autoridade bíblica para isso, né? Mas alguém pode dizer, pastor, isso não vai criar um espírito de uma ganância carnal? Tenta fazer isso para ganhar galardão. Tenta, nós vamos explicar por que não dá. Galardões tem a ver com consagração, com serviço, com obra, com determinação, com vida sobre os propósitos de Deus. Galardão não é para qualquer esperto, não. Não existe trapaça nisso, não. Todos os nossos atos estão sendo observados, acurados pelo Senhor, amados. Dá para entender isso? Como nas Olimpíadas dos homens tinham vários fiscais. Tinha que lutar, tinha que fazer as coisas dentro das regras. Bem, vou colocar 3 exemplos, dentre muitos que ganharam galardões, para poder a gente dar uma olhada. Vamos lá, primeiro Gênesis capítulo 15, 1. E eu gostaria que um irmão se lesse, participando, leia esse texto para mim. Fala de Abraão, primeira menção bíblica de galardão. Está aí, Gênesis 15, 1. Márcia, por favor. Fica de pé, bem alto. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão, e disse, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Seu galardão será de modo grande. Obrigado, Márcia. Então, amados, Deus chega para Abraão. Abraão tinha feito uma obra muito grande ali, né? Tinha livrado um grupo de pessoas da mão dos inimigos, tinha resgatado os bens, mas não era só isso. Abraão tinha uma caminhada de fé, e não é à toa que ele é chamado o pai da fé. Então, Deus chega para ele de maneira muito pessoal, e se a gente pensa que Moisés teve uma intimidade com o Senhor, Abraão então, Deus apareceu em hora de jantar, em hora de comida, Deus já comeu com Abraão, é interessante, né? E nesse momento, Deus chega para Abraão, depois daquela vitória estrondosa, que ele teve contra os inimigos, Deus diz, olha Abraão, eu estou de olho em você,
Eu estou acompanhando cada passo de sua caminhada. E eu quero dizer para você que grande vai ser o seu galardão nesta sua vida. Será que Deus está podendo dizer nesta manhã para o pastor Fernando, Fernando, eu tenho um galardão para você? Para você, meu amado? Ok. Então Deus diz para Abraão, e diz mais que Abraão, ele olhava, ele caminhava naquela sua peregrinação, nesta terra, olhando para uma cidade que tem fundamentos eternos. E quando nós abrimos Apocalipse, que vemos essa cidade, não tem como não se deslumbrar. Já ficar deslumbrado em algum momento que você viu coisa extraordinária? Uma celebração maravilhosa na igreja, um culto abençoado, uma experiência de cura, de milagres. Agora imagine quando adentrarmos as portas da Nova Jerusalém, e então ver aquelas muralhas de ouro, rua calçada com pedras preciosas. Oh Deus, eu creio que, como estaremos no espírito, um corpo espiritual, mas não nós iremos ter um treco, todo extasiado, ficar extasiado com aquilo lá. Moisés, que interessante, quero que o irmão me ajude aí, Hebreus, capítulo 11, do verso 25 a 26. João Carlos, pode ser? Hebreus 11, o capítulo da fé, 11, 25 a 26. Contemplava o quê? Galardão. Quando a gente acompanha a vida de Moisés, o sofrimento, a dor, a renúncia que teve que fazer, abrindo mão do seu título de príncipe herdeiro da corte do Egito, e submetendo a andar com um grupo de rebeldes, de duros de coração. Eu não sei como Moisés em algum momento não morreu de infarto, porque eu acho que eu morreria lidando com aquela gente. Tá? Ele entendeu que aquilo lá era o que dava sentido à sua vida. A corte do Egito, com seus galardões, seus prêmios lá, com seus títulos, era coisas transitórias. Então ele contemplava aquilo que era eterno, contemplava o galardão. Mas você pode ser muito humilde como eu. Não, Senhor, qualquer coisinha me serve. Não, amado, vamos sonhar grande. Sonha grande. Podemos ser ousados. Podemos realmente experimentar coisas maiores. Mas às vezes nos limitamos num quadradinho, num cubículo, e às vezes nos sujeitamos a uma vida medíocre, a uma vida inexpressiva, a uma fé claudicante. Não caldo de cana, claudicante, tá? Amados, Moisés entendeu essa grandeza, contemplou o galardão que o Senhor tinha no final dessa corrida. E Jesus? Será que Jesus ganhou o galardão? O que é que vocês acham? Hein? Jesus deixou a sua corte, se vestiu de um corpo humano, desta tranqueira que somos nós, né? Sujeitou-se ao pecado, não ele pecando, mas a condição de representar os pecadores. Será que Jesus sonhava com alguma coisa? Já tinha tudo lá em cima, amados. Estava na presença do Pai, governando, criando este mundo, mas será que Jesus sonhava por algo maior? O que é que vocês acham? Ah, pastor, você vai inventar, né? Então, quem inventou é a Bíblia, tá? Vamos abrir agora em Hebreus 1, de 1 a 4. Contemple esse galardão de Jesus. Quem gostaria de ler? Pastor, é melhor o senhor ler, porque senão quem está em casa não escuta. Melhor o senhor ler, Tá bom. senão quem está em casa não escuta. Obrigado pela dica. Vamos lá, eu vou ler.
Hebreus 1, de 1 a 4. Localizar o texto, veja o que diz o texto a respeito de Jesus, desse galardoado. Oh, maravilha! Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pela qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o quê? O que é que essa palavra herdou significa? Galardões, uma herança. Mas Jesus precisava disso, mas a Bíblia está conferindo, tá? E eu fico na Bíblia. Herdou o mais excelente nome do que todos eles. E a Bíblia diz que o nome de Jesus está acima de todas as coisas. Não sei se essa palavra vai soar bem aos ouvidos de vocês, mas Jesus ambicionava isso. Um dia apresentar ao Pai, diz o texto, os filhos que ele conquistou pelo seu sacrifício. Jesus ambicionava isso, formar uma família de perdidos que ele ia resgatar. E você que está aqui nesta manhã, eu também, precisamos olhar isso com muito carinho. Nós nos tornamos o galardão de Cristo, amados. Será que isso bate em nosso coração? Será que temos compreensão da grandeza disso? E muitas vezes temos nos sujeitado a uma vida cristã medíocre, de vala comum, inexpressiva. Mas Jesus ambicionava, e diz lá Isaías 53, que ele foi recebido com honras e glória pelos filhos que conquistou. Oh, glória! Oh, glória! Nesta manhã, filhos de Deus, acorda para essa grandeza. Você, amado, é o galardão de Cristo. Os crentes, os salvos, remidos, são galardão para o Senhor. Por isso que ele herdou o nome. A palavra excelência é aquilo que não cabe nenhuma mais, nada de perfeito mais, está tão completa. A palavra excelência. Ele ganhou o galardão por excelência. E o galardão por excelência é a nossa vida remida pelo seu sangue, amém? Nesta manhã, nesse domingo, que estamos passando por tantas provações, por tantas limitações, não desista, não abandone, porque essa caminhada tem grande galardão. Oh, glória! Você é a excelência do galardão de Cristo. Oh, amado mestre, o que podemos dizer diante de ti nesta manhã, meu Senhor? O que eu posso dizer? Talvez chorar. Chorar de alegria, de satisfação. Que o Espírito Santo torne isso muito forte em nosso coração, amado. Nós somos o galardão do Redentor. Alma remida, o traço perdido, tirado da lama, do esgoto dessa sociedade, do pecado, da imundície, e transformados santos de Deus, filhos de Deus. Isso é galardão demais. Amém? Amém. Jesus ganhou o galardão por excelência. E marque isso, marque no seu livrinho, na sua agenda. Eu sou o galardão da conquista de Cristo. Nos tirou da perdição do mundo, de desgraça. Uma alma que é salva, diz o texto, vale mais do que tudo? É isso, alma salva, alma remida, vale mais do que todo esse mundo, diz as Escrituras. Mas nós não tomamos consciência disso, qualquer coisa abala a nossa fé, qualquer crise nos prostra. Vamos nos erguer em nome de Jesus, para proclamar que somos galardões dEle. E Satanás, vocês ficam envergonhados, seu traste, sua desgraça. Você está perdido, porque você renunciou à redenção de Jesus.
Ok, amado, continuando, segundo ponto, né? E o primeiro ponto era que a base bíblica suficiente para crermos na doutrina dos galardões. E Jesus diz em Apocalipse: eu venho e trago o meu galardão. Isso não é história furada. E aí a pergunta: o que é que ganhamos nessa vida de crente? Quantas vezes nós achamos que não vale nada, né? É só sofrimento, é só encrenca, é só problema. Um pastor chato para falar ao meu ouvido, a ficar buzinando no meu ouvido, dando bronca. Mas isso também vai te render galardão, tá? Então, pelo menos a minha intenção, que cada bronca resulte num bem para vocês, amém? Então vamos caminhar juntos. Vocês podem me chamar a atenção também, podem me dar bronca, mais do que pastor, sou ovelha do Senhor Jesus Cristo, amém? Eu sou a igreja, sou um peregrino com vocês nessa caminhada. E se Jesus nos chamou para trabalhar a obra dele aqui, amém, aleluia. Eu resisti por 10 anos, mas manda quem pode, obedece quem não é louco, tá? Segunda parte da mensagem, o pódio revela, oh glória. Quando as pessoas terminam a sua competição e o pódio revela quem ganhou e quem perdeu. O pódio é um lugar que revela. E por isso Paulo diz em 2 Coríntios 5:10, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para receber o bem que fizermos ou a repreensão que merecemos. Em outras palavras, importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, o pódio da fé. E nunca confunda tribunal com trono branco. Tribunal é o lugar onde as obras dos crentes são julgadas. Trono branco é para juízo de condenação para os perdidos. Tá? Dá para entender a diferença? Tribunal é o julgamento das obras dos crentes. O crente vai passar pelo tribunal. Então, precisamos tomar cuidado aqui. Já o mundo perdido vai passar pelo trono branco. Mateus, está lá escrito nos evangelhos. Bem, a entrega dos galardões no pódio acontece lá. Eu não sei como é que eu vou reagir diante de tanta grandeza quando chegar lá em cima, e espero que, pela graça de Deus, eu suba ao pódio. Não sei se vai ser bronze, prata, ouro, não sei. Mas a minha ambição é subir ao pódio. E crente que não tem uma santa ambição, não estou falando de ambição carnal, não, sabe, coisa degenerada, estou falando de ambição santa, desejo ardente, compromisso, busca, empenho, trabalho, dor, sofrimento. Você não sabe quanto sofre um atleta por uma droga de uma medalha que vai perecer. Vocês sabem a vida de atleta? Os calos, as dores, a dieta, o sofrimento, as lágrimas. Então, amados, no pódio a revelação. E um texto me chamou muita atenção, que lá diz, lá em Hebreus, Paulo, o escritor, não Paulo, o escritor diz o seguinte, falando para aqueles hebreus que estavam querendo desistir da fé, estavam abandonando a glória, os galardões que o Senhor estava reservando para eles. Então o escritor disse: amado, há coisas melhores pertencentes à salvação. Por isso que eu falei, há uma coisa maiores pertencentes à salvação. Sei que nesta manhã, talvez tomou 2, 3 condições com o Alzeni. Quantas condições você tomou? 3. Está aqui. Quem mais tomou condição hoje? Ônibus lotado, com muita dificuldade. Vale a pena, amados, vale a pena. As coisas melhores pertencentes à salvação. Isso é de suma importância, algo maior que o Senhor tem reservado com muito carinho para aqueles que ambicionam, têm uma santa ambição, luta por isso, quer, busca, se empenha. E não pensa que ganha galardão à toa, não. A salvação, quanto custa a salvação? Quanto custa a salvação para nós? Salvação é de quê? De graça, a salvação é de graça.
Claro que exige o comprometimento de fé, de reconhecimento dos pecados, e é uma grande... Por isso que a igreja em geral está enfraquecendo, porque não está falando de pecados. É preciso haver realmente consciência de que está perdido no pecado. Hoje as igrejas têm se tornado um entretenimento de vida carnal. Quando alguém ousa falar algo duro, aquele pastor é duro, é chato. Mas que ama, corrige. Pai frouxo, pai que faz toda a vontade dos filhos, vai criar um marginal. A disciplina, a vara, preserva a criança para um caminho decente. E por isso a sociedade está pagando o preço de tantos bandidos, de tantos psicopatas, porque não houve um tratamento adequado. Criança não é bibelô. Mas a teoria hoje é que a criança tem todo o direito, inclusive de escolher o quê? Seu sexo. Criança de 4, 5 anos, pelo menos não deve saber nada sobre isso ainda. Não tem maturidade para lidar com isso. Os ateístas, os propagandistas da destruição da família, estão dizendo que a criança tem todo o direito, inclusive, de escolher. Quem quer ser gay, seja e pronto. Mas não a criança. Tem toda a liberdade de fazer da sua vida o que quiser. E não vamos ficar falando nem condenando, não. O problema é dele. Mas os nossos filhos que pertencem ao Senhor têm que realmente ter consciência disso. Homem, mulher, Deus nos criou, amém? A não ser que a Bíblia esteja errada. Mas voltando aqui aos galardões. Salvação é de graça. Quem pagou o preço? Jesus pagou o preço. Eu não poderia pagar, não teria condições nenhuma de pagar pelo meu pecado, porque a oferta de pecador está contaminada pelo próprio pecado. Era alguém que era perfeito, puro e santo, morresse no meu lugar, para que eu pudesse ser salvo e depois, ainda mais, por graça de Deus, ganhar galardões. Oh, glória, amém? Agora, galardão é mérito. Galardão é trabalho. Galardão é serviço. Galardão é santidade. Galardão é consagração. Galardão é realmente um comprometimento pela obra do Senhor. Quando Deus diz a Abraão, grande é teu galardão, Abraão tinha uma ficha gloriosa de trabalho para o Senhor. Um homem bem-sucedido no Ur dos Caldeus, uma cidade importante daquela época, e Deus o chama para andar pelo deserto, para uma vida de peregrino, um homem que era bem-sucedido, estável, deveria ter uma grande fortuna. Abraão era um comerciante, segundo as pesquisas, lá na cidade de Ur, tão importante que ele negociava com o rei daquela cidade. E Deus chega e diz àquele homem, Abraão, eu tenho uma obra diferente para você, na qual vale a pena investir sua vida, seus talentos, seus dons. Vem para uma terra que eu vou te mostrar, porque aqui, lá você vai para a cidade celestial, que eu sou o construtor. Oh, glória! Amém? Amém. Então, coloque no coração. Salvação, quanto pagamos por ela? Nada, nada, nada. Galardões, João? Serviço, trabalho para o Senhor, consagração. Todo mundo está aí sereno. Eu estou me fazendo entender? Amém. Então, salvação não paga nada, mas galardões têm serviço. E Paulo diz lá naquele texto de Coríntios que vamos ser julgados pelas nossas obras, pelo nosso trabalho, pelo nosso serviço. Vamos lá para o texto para a gente... 1 Coríntios 3, se não me falha a memória. Oh, desculpe. Capítulo 3, a partir do verso 10. 3,
1 Coríntios 3. Um número antes de 2, depois de 2 e antes de 4, ok? 1 Coríntios 3, a partir do verso 10. Vamos lá, amados, vamos ler, faz essa leitura. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E esse foi um texto muito usado na Contra-Reforma Anabatista. Este é o fundamento de nossa fé, é o fundamento da nossa convicção, a pessoa de Jesus. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará obra de cada um. Pois o dia do galardoamento, estou colocando aqui, o dia da recompensa, o dia do pódio, demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo, o qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Bem, vamos fazer um parênteses aqui. Palha resiste fogo, feno, madeira, mas o que é que resiste? O que é que ele diz aqui? Hein? Pedras preciosas. Se não deu para conquistar um ouro brilhante, luzinte, amarelinho, uma prata, mas se não deu para conquistar uma prata, Seba? Aqui é pedras preciosas. Pedras preciosas, eu não sei quais são. Apocalipse, lá na cidade de Deus, está cheio de pedras preciosas. Tá? Tem pedras preciosas que às vezes valem mais do que ouro. Sabiam disso? Né? Diamante. Né? Muito mais valioso do que o ouro perecível, diz Pedro. Tá? Muito bem, continuando. E essas resistem o fogo, tá? Ouro, prata e pedras preciosas. E ele está falando de um fogo não muito intenso de fornalha, que a fornalha derrete qualquer coisa, né? Então, vai lá. O João deve conhecer disso bem. Trabalha no mundo da siderurgia de carro, fabricação de carro ou não? Ok. Porque está sendo revelada pelo fogo, qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra que sobre o fundamento edificou, o que acontecerá? O que acontecerá, irmãos? Esse receberá galardão, oh glória. Mas precisa entender que o serviço do Senhor, quando Deus incomoda para uma obra, não se furte, não fuja, não invente história. Ah, diga a Deus, eu estou aqui. O Senhor conhece minhas limitações, minhas fraquezas, era minha luta. Eu falei, Deus, eu não tenho condições para isso. Cuidar de ovelha, cuidar de rebanho. Mas aquele que nos fez, sabe trabalhar a nossa vida, tá? Ok, amados. Então, aqui está a questão de que isto é muito importante, essa ambição. Abraão deixou a sua terra natal, o seu conforto, a sua zona de conforto, todos os bens que tinha adquirido, e agora pega uma manada de camelos para andar pelo deserto. Ele entendeu. E mais na frente Deus reafirma, grande será o seu galardão. E Moisés jogou toda a riqueza do Egito, todo o direito adquirido, filho da princesa herdeira, neto do faraó, o homem mais poderoso daquela época, treinado em toda a ciência do Egito, cara reconhecido, o cara devia estar na mídia o tempo todo, ser objeto de comentários, ser objeto de louvor, de celebrações, de festas, de prêmios carnais. E diz que ele preferiu deixar tudo aquilo. Por quê? Por quê? Será que Moisés era doido? Será que Moisés era um cara sem noção?
Moisés foi formado na mais alta ciência do Egito, um cara muito inteligente, um cara inteligentíssimo. Deixou tudo pelo galardão do Senhor. E Cristo? O que dizer de Cristo, o nosso Salvador, o nosso Redentor? Deixa a corte celestial porque desejava, ambicionava conquistar para Deus, para o conselho divino, um grupo de perdidos que se tornassem seus filhos. Amados, essa ambição que deve nortear o nosso sentimento de fé. E Paulo tem uma palavra interessante, não me recordo agora bem o texto, ele diz que se nós nos contentamos com as coisas deste mundo, como crentes, somos os piores perdedores. Somos mais infelizes, ele usa esse termo. Porque crente que não ambiciona, que não deseja, que não quer, que não se esforça pelos galardões eternos, está sendo um crente sem noção. Amados, vamos fechar? Ficou claro? Pouco claro ou muito claro? Agora vai e faça. Ok, então a conclusão é o seguinte. Como vamos usar, depois que temos essas informações sobre galardão, sobre aquilo que Deus ambiciona de nossa vida? Deus tem uma ambição santa por nós. Jesus pagou o preço dessa ambição do papai. O que vamos fazer com o tempo? Quanto tempo vamos ficar nessa terra? Como peregrino, quanto tempo? Eu já andei bastante, tá? O que vai fazer com as oportunidades que Deus te dá, amados? Trabalhar na igreja dá trabalho? É difícil? Eu que o diga. Dá muito trabalho. E eu sabia disso, falei, Deus, nem pense nisso. Quero ter minha vida. Mas descobri que a minha verdadeira vida é essa, amém? É isso que deu sentido. Quando olho para vocês, saber que eu estou aqui junto e dando uma contribuição para vocês caminharem, isso dá sentido à minha vida, torna a minha vida uma realidade, amém? Amém. O que vai fazer com os seus talentos? Não venha dizer que você não tem nenhum talento, não venha dizer que você não tem jeito nenhum. Já vi essa desculpa idiota, eu não tenho jeito para nada, eu até usei isso também. Não tem jeito para isso, Senhor. Tem! Você sabe orar, deveria pelo menos aprender a orar, interceder, lava os banheiros, faz limpeza, ajuda. E essa questão de galardão começa pela humildade. Quem quer crescer, se faça pequeno diante do Senhor, seja humilde. Baixa essa arrogância aí, baixa esse topete. Porque Deus rejeita os orgulhosos e aos humildes realça, amém? Então faz alguma coisa, você tem dom, você tem talento. O Deus nos deu, é que esse talento se cresce, se evoluma, quando estão em prática e exercício, senão estagna. O que você vai fazer de sua vida agora é com você. Deus está esperando para lhe galardoar. Deus quer que você suba, que nós subamos ao pódio e possamos dizer para o mundo, eu ganhei em nome de Cristo para a glória dele, amém?